rememora-se que o objeto central da demanda é a apuração da conduta imputada a Jair Messias Bolsonaro, que na qualidade de então presidente da República e candidato ou pré-candidato à reeleição, realizou em 18 de julho de 2022 reunião com diversos embaixadores de países estrangeiros dentro das instalações do Palácio da Alvorada, com transmissão pela empresa pública TV Brasil EBC. Na perspectiva da parte autora, o discurso proferido pelo primeiro investigado teve como temática a vulnerabilidade do sistema de votação adotado no processo eleitoral brasileiro e a parcialidade de membros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, lançando mão, em sua compreensão, de retórica cujo eixo estruturante consistiu em fomentar desordem informacional, com nítido viés político-eleitoral a servir como combustível para causar efervescência em seu eleitorado mediante a propagação de fatos sabidamente inverídicos. O investigante imputa a Jair Messias Bolsonaro a prática de abuso de poder político e uso indevido de meios e veículos de comunicação social, consubstanciados na prática de 3 ilícitos eleitorais, os quais serão analisados na sequência. Então, eu inicio o voto, eminente presidente, fazendo o exame das preliminares. E nesse exame das preliminares, digo aqui resumidamente, que estou acompanhando o eminente relator, rejeitando as preliminares de incompetência da Justiça Eleitoral, ilegitimidade passiva do representado candidato a vice-presidente da República, C, ilegalidade na determinação de diligências complementares e D, necessidade de reabertura da instrução por negativa de oitiva. Então, nessas 4 preliminares, eu estou acompanhando o eminente relator. Divijo, porém, para acolher a preliminar de indevida ampliação objetiva da demanda. Então, eu farei a leitura do voto dessas partes em que eu acompanho o eminente relator, mas sim apenas nesta em que divijo de Sua Excelência, que é o item 1.3 da parte inicial de meu voto distribuído a Vossas Excelências, quando trato da ampliação objetiva da demanda. E resignam-se os investigados acerca da juntada, sob rótulo de documento novo, da minuta de decretação de estado de defesa apreendida pela Polícia Federal na residência do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, logo após o malfadado dia 8 de janeiro de 2023. Externalizam objeção à permanência da inclusão do predito documento, ou achado, ao argumento de afronta à estabilização da demanda, bem como aos princípios da congruência e do contraditório e da segurança jurídica. Articulam inexistir qualquer conexão com a demanda, além de perfazer documento apócrifo, que nem sequer pode ser juridicamente considerado como documento. Sustentam ainda que chancelar sua inclusão seria admitir, por presunção, relação dos investigados com a predita minuta, além de ser medida descabida, porquanto a controvérsia já estava delimitada, havendo decadência quanto ao ponto. Em seu judicioso voto, o eminente relator entendeu que o tema se encontra atingido pela preclusão pro judicato, razão pela qual não conheceu da alegação e subsidiariamente rejeitou-a. Todavia, embora não se desconheça que na sessão de 14 de fevereiro de 2023, esta Corte admitiu a juntada da malsinada minuta, ainda que sob o rótulo de fato superveniente, não vislumbro aqui óbice a análise do tema agora no julgamento da ação. E explico. Em primeiro lugar, há de se destacar que a doutrina conceitua a preclusão, aí eu faço as considerações sobre a preclusão temporal, preclusão
lógica, preclusão consumativa. Portanto, em qualquer das modalidades acima citadas, o elemento caracterizador da preclusão é a perda da possibilidade de praticar um ato processual o que, por óbvio, pressupõe a existência de um ato processual passível de ser praticado pela parte interessada. E no caso dos autos, o tema relativo à indevida ampliação da causa de pedir, decorrente da juntada aos autos da minuta de decreto de estado de defesa, fora objeto de apreciação monocrática pelo eminente relator, em decisão interlocutória posteriormente referendada pelo plenário da Corte, em acordo de 14 de fevereiro de 2023. Entretanto, o referendo da decisão pela Corte, admitindo a juntada daquela minuta de decreto, não altera sua natureza jurídica, a natureza jurídica da decisão, qual seja, de questão processual apreciada em decisão interlocutória, pois esta é definida pelo conteúdo e não pelo emissor, a partir da constatação de que o ato jurisdicional possui conteúdo decisório, mas sem aptidão de encerrar um procedimento, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Civil. Tanto é assim que a própria ementa do acordo acima mencionado resume a decisão proferida pelo tribunal da seguinte forma: decisão interlocutória referendada, como ratificação, ponto ratificado, em outras palavras. Aí faço a transcrição daquele acordo. Não havendo dúvidas quanto ao ponto, estabelece o artigo 48 da Resolução TSE 23.608, de 18 de dezembro de 2019, dispondo sobre representações, reclamações e pedidos de direito de resposta previstos na Lei 9.504 para as eleições, no capítulo específico relativo aos procedimentos especiais, dentre as quais figura a ação de investigação judicial eleitoral, artigo 48. As decisões interlocutórias proferidas no curso da representação de que trata este capítulo não são recorríveis de imediato, não precluem e deverão ser novamente analisadas pelo juiz ou pelo juiz eleitoral ou pela juiz ou pelo juiz auxiliar por ocasião do julgamento, que é o que temos aqui agora, caso assim o requeiram as partes ou o Ministério Público Eleitoral em suas alegações finais. Em idêntico sentido, é a Resolução TSE 23.478, de 10 de maio de 2016, a qual estabelece diretrizes gerais para a aplicação do novo Código de Processo Civil no âmbito da Justiça Eleitoral, cujo artigo 19 prescreve que, abro aspas, as decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos eleitorais são irrecorríveis de imediato, por não estarem sujeitas à preclusão, ficando os eventuais inconformismos para posterior manifestação em recurso contra a decisão definitiva de mérito, fecho aspas. Portanto, não sendo as decisões interlocutórias proferidas no curso da ação de investigação eleitoral recorríveis, inexiste ato processual de discordância disponível à parte inconformada, razão pela qual não se pode falar em preclusão da prerrogativa de provocar a Corte agora por ocasião deste julgamento, caso assim requeira o interessado em suas alegações finais, o que foi feito pelos órgãos investigados. A doutrina eleitoral caminha no mesmo sentido, ao afirmar que, abro aspas, não há preclusão da matéria debatida nas decisões interlocutórias, tendo em vista que estas podem ser revistas pelo juízo no momento do processo principal, conforme o artigo 29 da Resolução TSE 23.462/15. Esse aqui naturalmente mudou, né? A resolução é renovada periodicamente. Assim, não há qualquer vedação para que, prossegue o autor, para que o próprio juízo prolator da decisão reanalise o tema da decisão interlocutória no julgamento principal do processo, citando Gabriela Cufa Hollenberg e Gabriela Hollenberg e Karina Cufa.
Sobre outra perspectiva, tampouco é legítimo afirmar que a nobre iniciativa do eminente relator em levar ou trazer ao plenário o referendo do tema atrairia a preclusão pro judicato, inviabilizando que a parte interessada reiterasse agora seus argumentos, pois tal proceder representaria, ao mesmo tempo, violação transversa a um direito expressamente reconhecido pela legislação eleitoral, como se viu, em violação ao devido processo legal e clara ofensa à garantia constitucional do contraditório. Isso porque, nas palavras da doutrina, abro aspas, contemporaneamente, em um Estado constitucional democrático e de direito, o princípio do contraditório possui também outros conteúdos, não só os meramente formais. Além dos direitos à comunicação dos atos processuais e à manifestação, também integra o princípio do contraditório os direitos à participação no desenvolvimento do processo, a influência do conteúdo das decisões judiciais das partes, de terem seus argumentos considerados e de não serem surpreendidas pela prolação de decisão surpresa. O princípio, assim, indubitavelmente ganha aspectos substanciais, como assinala Welder Queiroz Santos. Os detalhes da obra constam do voto. Ora, na dinâmica processual estabelecida pela Resolução TSE 23608 de 2019, no que tange às decisões interlocutórias, o diálogo entre a parte e o órgão julgador ocorre por intermédio das razões trazidas nas alegações finais, sendo este o momento apropriado para que o interessado, já ciente de todo o desenvolvimento da instrução, argumente no sentido da irregularidade de algum ato jurisdicional. Esse direito não pode ser negado à parte investigada, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório, em especial quando diante de gravosas medidas passíveis de serem aplicadas no âmbito da ação de investigação judicial eleitoral, como aqui acontece. Por absoluta similaridade com o caso dos autos, confira-se o seguinte precedente da Corte, no qual não se conheceu de recurso interposto contra a decisão interlocutória que analisa pedido de prova documental. Diz a ementa: decisões interlocutórias proferidas em AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à preclusão. O precedente é do eminente ministro Herman Benjamin, de setembro de 2018. Portanto, e é exatamente em ação de investigação judicial eleitoral. Portanto, independentemente do referendo conferido à decisão interlocutória proferida pelo ilustre relator, o tema daquela questão processual relativa à juntada da minuta persiste aberto à discussão. Ademais, em reforço, ainda que se cogitasse de preclusão decorrente daquele julgamento ocorrido em 14 de fevereiro de 2023, há de se ressaltar que, naquela ocasião, apenas se tratou do aspecto processual da admissibilidade da juntada da minuta, de modo que a investigação prosseguisse e buscasse alguma comprovação de pertinência entre o tema da ação e aquele achado superveniente. Portanto, admitiu-se a juntada para que se pudesse verificar a existência ou não de relação de pertinência entre os eventos, à luz das investigações realizadas durante a instrução do processo. Lembro que o documento somente foi encontrado posteriormente ao dia 8 de janeiro de 2023 e já no início de fevereiro estávamos admitindo a sua juntada. Evidentemente que havia necessidade de se proceder a investigações para averiguação acerca da existência de relação entre aquele documento e os fatos objetos da petição inicial. Foi por isso que admitimos a juntada, para que se pudesse fazer essa verificação na sequência, me parece. Na referida assentada, entendeu-se em juízo perfunctório justificada a inclusão daquele inesperado achado nas investigações, porque a.
não se poderia exigir da parte autora o pleno domínio de todos os fatos que pudessem influenciar no julgamento. B. É admissível fato superveniente que tenha relação com a causa de pedir, mesmo que não alegado pelas partes, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, uma vez que, em tese, poderia imbricar-se com o fato narrado na inicial, guardando relevante relação com a reunião questionada. C. Seria ônus da parte autora comprovar a pertinência entre o fato da reunião com embaixadores, evento apontado como elemento da campanha eleitoral, e aquele estranho achado superveniente. Conforme consta expressamente da própria ementa, o que a Corte referendou foi a admissibilidade da juntada do documento, ou seja, a possibilidade de aquele achado posterior ao ajuizamento da demanda vir a ter pertinência, assim utilidade para as investigações, para eventualmente integrar-se aos elementos de prova a partir dos quais os atores processuais poderiam construir suas teses, sejam elas favoráveis ou contrárias à procedência da ação. A evidência, sob pena de inegável ofensa à garantia do devido processo legal, não se pretendeu nem se poderia, naquela decisão interlocutória, antecipar juízos umbilicalmente ligados ao próprio mérito da ação, desde logo fixando a existência de liame entre, de um lado, os fatos certos e objetivos da reunião e do discurso que corporificam a causa de pedir trazida na inicial, e, de outro, o ainda nebuloso e controvertido achado daquela minuta de decreto de estado de defesa. Pelo contrário, a análise quanto à pertinência ou não dos eventos é tema próprio do julgamento final, que agora fazemos, após a conclusão da instrução, seja para reconhecer que o achado representa um desdobramento contido na causa de pedir, com posterior avaliação no mérito de seu peso na aferição da gravidade da conduta, como faz em seu judicioso voto o eminente relator, seja para rejeitar tal relação, hipótese na qual a juntada da minuta revela-se-á sem nexo e, assim, ofensiva à estabilização da demanda, nos termos do artigo 329 do Código de Processo Civil, e ao prazo decadencial para ajuizamento da ação de investigação judicial eleitoral. No caso dos autos, mesmo após a diligente instrução conduzida pelo nobre relator, inexiste qualquer elemento informativo capaz de sustentar, para além de ilações, a existência de relação entre a reunião e a minuta de decreto, a qual, apócrifa e sem origem e sem data determinadas, persiste de autoria desconhecida, a impedir qualquer juízo seguro de veiculação daquele achado ou de vinculação daquele achado com o pleito presidencial de 2022 ou com os investigados. Num contexto de ausência de liame, a legislação processual expressamente rechaça o alargamento do objeto da ação, conforme dispõe o artigo 329 do Código de Processo Civil. Descabe no presente feito, com objeto central pré-definido e estabilizado e instrução finalizada, persistir agora em se pretender aproveitar elemento periférico e ainda estranho, carente de relação com os fatos narrados pela parte autora na inicial, sob pena de indevida extrapolação da causa de pedir em verdadeira ampliação descabida. Outro não é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral em precedente que se aplica à presente questão preliminar, também relativa à eleição presidencial, a outra eleição presidencial, na qual se afirmou que, abro aspas, o pedido formulado pelo autor na inicial da ação delimita o seu objeto, não se admitindo a sua ampliação posterior para incluir elementos ou fatos que deixaram de figurar na petição inicial. Fecho aspas. Razão pela qual
abro aspas, serão apreciadas as provas produzidas até a estabilização da demanda, de modo que é somente o rol daqueles fatos, com a exclusão de quaisquer outros que compõem o interesse da jurisdição eleitoral e demarca o exercício da atividade das partes relativamente às provas, nem mais nem menos, sob pena de o processo se converter num campo minado de súbitas armadilhas e surpresas, fecho aspas, sendo então, naquela oportunidade, a preliminar acolhida, abro aspas, para afastar os elementos ou fatos que deixaram de figurar nas petições iniciais e extrapolaram as causas de pedir das demandas, fecho aspas. Cito os detalhes do precedente. O relator designado foi o eminente ministro Napoleão Nunes Maia Filho, é de setembro de 2018. Dito isso, no ponto, impõe-se o reconhecimento do maltrato à estabilização da demanda, dado que agora, com a vantagem decorrente do conhecimento de todo o apanhado probatório após o encerramento da instrução, constata-se não se ter obtido, nem por via oblíqua, qualquer indício de que a minuta guarde relação de pertinência com o evento impugnado. Por tudo exposto, e sempre rogando as mais respeitosas vênias aos entendimentos em sentido contrário, divijo do eminente relator, nessa preliminar, para acolher a preliminar de indevida ampliação objetiva da demanda, para decotar da análise do caso todo e qualquer elemento que tenha por base referências estranhas aos fatos descritos na inicial, consistentes na reunião realizada com embaixadores em período pré-eleitoral, o conteúdo do discurso ali proferido, ali pronunciado, e sua divulgação. Então, prossigo agora no exame do mérito. O enfrentamento do mérito perpassa pelo balizamento de critérios para a mensuração da gravidade de determinada conduta, extraídos diretamente da Constituição e da Lei Complementar 64 de 1990, pressupostos para aferir se o comportamento tido por ilícito desafia a intervenção judicial a partir de uma análise sobre se foi insuficiente para macular ou não, para macular o processo eleitoral. Nessa ordem de ideias, é sabido que a Constituição, a par de definir um rol de inelegibilidades, ela própria, delega à lei complementar o papel de estabelecer outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, estipulando os bens jurídicos protegidos, probidade administrativa, moralidade para o exercício de mandato, normalidade e legitimidade das eleições, e o ato ilícito capaz de os violar, qual seja o abuso do poder econômico ou político. Em verbos, faça a transcrição, então, do artigo 14 da Constituição, e especialmente em seu parágrafo 9º. Em decorrência da previsão da Carta Magna, dispõe o artigo 22 da Lei Complementar 64, também faço a transcrição desse dispositivo com o inciso 14. Ressalte que o inciso 16 do citado artigo, incluído pela Lei Complementar 135 de 2010, segundo o qual, abro aspas, para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de um fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam, a ecoar a relação necessária prevista desde o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, entre o ato ilícito e a efetiva vulneração dos bens jurídicos protegidos pela norma. Segundo a doutrina, a inovação trazida pela Lei Complementar 135 de 2010 não afastou a obrigatoriedade de um juízo de valor quanto à aptidão do ato ilícito, a partir de sua gravidade, para ofender a normalidade e a legitimidade da eleição, mas apenas desvincula a configuração do abuso de poder, em sua concepção genérica, do critério exclusivamente quantitativo, que é o resultado do pleito, até porque a ação de investigação judicial eleitoral pode ser julgada antes do pleito. Fecho aspas,
citando o Rodrigo Lopes Zílio. Desse modo, apenas se houver violação dos bens jurídicos tutelados, e é que caberá espaço e juízo de contenção exigível do magistrado que aprecia uma lide eleitoral, autorizando-se que o Estado, o juiz, atue no caso concreto, de modo a reparar o processo eleitoral com vistas a restituir a sua integridade e a soberania do sufrágio. Em raciocínio igualmente aplicável à decretação de inelegibilidade, afirma a doutrina que, abro aspas, sob o prisma da democracia constitucional, a natureza antipopular dessas decisões como aqui cogitamos de adotar aqui, e a própria missão institucional da Justiça Eleitoral, centrada em assegurar o respeito à vontade política do corpo social, conduzem a uma conclusão inarredável. No seio dos tribunais eleitorais, os éditos de cassação, conquanto não tenham necessariamente de ser muito raros, porque o controle dos pleitos é fundamental para o sistema democrático, são, sem dúvidas, decisões de última ratio, de modo que somente se legitimam em conjunturas absolutamente inescapáveis, citando Frederico Franco Alvim. Em complemento, abro aspas, a gravidade das circunstâncias é de ser vista exclusivamente como um mero parâmetro para a avaliação dos impactos do ilícito sobre a legitimidade e a normalidade da competição eleitoral, não estando o intérprete autorizado a extrair a gravidade de maneira completamente descolada dos resultados da disputa, sobremodo em processos cujo julgamento, como é o caso do nosso, ocorra em momento posterior ao da apuração das urnas, fecho aspas. É ainda Frederico Franco Alvim. Assim, salvo em circunstâncias de concreta vulneração dos bens jurídicos tutelados, em juízo de valor que não pode se limitar à análise do ilícito em si, mas sim também aquilatar as consequências reais, fenomênicas do fato, eventual proeminência da atuação do Estado juiz sobre a soberania do sufrágio importaria em inadmissível subversão da única e exclusiva titularidade do poder da República, a saber, o povo brasileiro. Nesse contexto, no âmbito da jurisdição eleitoral, diante da impossibilidade de se dissociar a decisão judicial das consequências político-sociais dela advindas, notadamente quando impactada direta ou indiretamente na soberania popular, a aferição de um conceito jurídico indeterminado, como a gravidade, dialoga diretamente com o princípio da intervenção mínima, segundo o qual a intervenção da Justiça Eleitoral, enquanto Estado juiz, deve se dar apenas quando estritamente necessário para garantir a soberania do sufrágio popular. Não se trata de tomar o princípio da intervenção mínima com o seu valor de face, sem a devida verificação de sua aplicação ao caso concreto, como se fosse uma justificativa retórica para a indevida omissão institucional. Pelo contrário, trata-se de reconhecer os seus legítimos contornos e âmbitos de aplicação, de forma a lhe conferir dimensão necessária à manutenção de seu núcleo essencial hermenêutico. Ressalte-se a dificuldade que nosso modelo de governança eleitoral advindo da Constituição de 1934 impõe a distinção entre a atuação do Poder Judiciário Eleitoral enquanto governante do processo eleitoral em atividade administrativa e enquanto órgão do Estado juiz, incumbido nesta última tarefa do encargo de exercer fração especializada do poder do Estado na tutela jurisdicional de condutas tidas por incompatíveis com as normas eleitorais. Nesse contexto, o exercício das atividades administrativas direcionadas à governança eleitoral expõe uma faceta de proatividade,
do órgão de governança eleitoral e de sua necessária atuação no processo eleitoral, desde a escolha ou rejeição de locais de votação, na seleção de mesários e até mesmo nas atividades de poder de polícia exercidas sobre a propaganda eleitoral. Vale dizer, a natureza dessa função pública, esse munus administrativo, não permite conceber que seja regida pelo princípio da intervenção mínima. A nossa função administrativa deve ser plena, deve ser proativa, deve ter muito protagonismo. Mas não é o caso da nossa função jurisdicional. Nessa quadra, louve-se a incansável atuação do Tribunal Superior Eleitoral na função administrativa e de toda a Justiça Eleitoral na condução da campanha pública, na defesa da integridade do processo eleitoral, da confiabilidade das urnas eletrônicas, seguras e invioláveis há mais de 26 anos, da transparência de todo o processo de apuração, totalização e divulgação dos resultados eleitorais em nítida, notária e irreprochável defesa das instituições republicanas e do Estado democrático de direito no qual vivemos. Todavia, embora a elogiável conduta ativa da Justiça Eleitoral tenha ocorrido em resposta a conteúdos similares àqueles ora apreciado, advindos do investigado e de outros agentes públicos, distinta deve ser a postura no exercício da função jurisdicional eleitoral, reservada à correção judicial de condutas tidas por indevidas, à homologação de registro de candidatura, à fiscalização de atos de campanha e, com especial relevo no caso dos autos, à imputação de atos de abuso de poder ou de fraude. É nesse contexto, informado necessariamente pelo princípio da inércia da jurisdição, e pela garantia constitucional do devido processo legal, em sua redação original nunca questionada na República, que se deve reconhecer o momento apropriado à aplicação do princípio da intervenção mínima do Poder Judiciário Eleitoral. De fato, no juízo de mérito sobre a procedência ou improcedência da pretensão versada na petição inicial, a aplicação do aludido princípio impõe aos magistrados o exercício de salutar autocontenção, mensurando com prudência a necessidade de intervenção do Poder Judiciário Eleitoral no processo eleitoral, dada a relevância estruturante do princípio constitucional da soberania do sufrágio, pera de toque da própria democracia. Não se trata de uma simples obediência das regras de julgamento derivada do ônus probatório, mas de um dos princípios jurídicos a serem adicionados ao cotejo racional para aferição, no caso concreto, de eventual gravidade da conduta. Nesse contexto, a incidência do princípio da intervenção mínima, enquanto freio de arrumação racional da atividade jurisdicional, é o fio condutor da seguinte pergunta: a conduta analisada afetou o processo eleitoral com gravidade tal que exige imperativamente a intervenção do Poder Judiciário Eleitoral para assegurar a prevalência da soberania do sufrágio? Em suma, a preterição do princípio da intervenção mínima da Justiça Eleitoral pode resultar em indevida afetação do princípio da soberania popular e, em última instância, na atuação deste Poder Judiciário especializado ao largo da Constituição Federal, quando desrespeitados os requisitos acima apontados. Fixadas essas balizas interpretativas e adentrando-se especificamente no caso em tela, é oportuno relembrar brevemente o histórico processual que formou o acervo fático probatório em relação ao qual este plenário está a exercer o juízo de valor, bem como promover o adequado balizamento da causa de pedir. Com a decisão de saneamento e a organização do processo, proferida em 8 de dezembro de 2022, delimitaram-se as questões de fato controvertidas, de modo a se operar a estabilização da demanda, nos termos do artigo 329
inciso 2 do Código de Processo Civil. Nada obstante, constou da referida decisão que, abro aspas, a segurança jurídica propugnada pelo artigo 329.2 do CPC não impede a discussão de fatos que tenham relação direta com a causa de pedir já estabilizada, fecho aspas, e que, abro aspas, a vedação apenas incide no caso de ser deduzida a causa de pedir inteiramente autônoma, fecho aspas. Na ocasião, o ilustre relator especificou que a controvérsia fática dos autos, abro aspas, recai sobre as circunstâncias em que a reunião foi realizada e em que ocorreu sua divulgação nas redes, fecho aspas. Especificamente, o deslinde da controvérsia repousa na análise da relação entre a reunião com embaixadores ocorrida no Palácio da Alvorada em 18 de julho de 2022 e as eleições daquele ano, e na aferição da gravidade desse fato. Contudo, em 14 de fevereiro de 2023, esse plenário, ao referendar a decisão que admitiu a juntada da minuta de decreto do Estado de Defesa, encontrada na casa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo do primeiro investigado, fixou o entendimento no sentido da admissão de, abro aspas, elementos que se destinem a demonstrar desdobramentos dos fatos originalmente narrados, fecho aspas, inclusive, abro aspas, supervenientes à propositura das ações ou à diplomação dos eleitos, circunstâncias relevantes ao conteúdo dos fatos, ao contexto dos fatos, reveladas em outros procedimentos ou ainda que sejam de conhecimento público e notório, fecho aspas. Ato contínuo. Em 9 de março de 2023, o doutor relator exarou decisão interlocutória com esteio nos artigos 22, incisos 6º e 9º e artigo 23 da Lei Complementar 64, na qual determinou diligências, tendo por base o conteúdo do discurso objeto da ação de investigação judicial eleitoral, tendo destacado que, abro aspas, a fala possui marcadores cronológicos que conectam passado, momento presente e projeções para o futuro. A alegada fraude ocorrida em 2018, passando pela advertência de que não poderia ter havido eleições em 2020, antes da apuração total do ocorrido. B, a própria urgência de endereçar a mensagem aos embaixadores de países estrangeiros na iminência do período eleitoral de 2022 e, por fim, C, a enfática reivindicação, somente compreensível neste arco narrativo alarmista, de que as eleições de 2022 fossem limpas, transparentes, onde o efeito realmente reflita a vontade de sua população. Fecho aspas. Portanto, conquanto à causa de pedir fática da presente AIGE, seja a reunião com embaixadores ocorrida no Palácio da Alvorada no dia 18 de julho de 2022 e sua transmissão pela TV Brasil e redes sociais de Jair Messias Bolsonaro, com os conteúdos dos pronunciamentos, naturalmente, a análise levada a efeito pelo eminente relator abrangeu fatos e circunstâncias outros, que extrapolam bastante os contornos originais da pretensão autoral. Nesse norte, em cumprimento a diligências determinadas pelo eminente relator, sobreveio aos autos a seguinte documentação. Primeiro, documentos extraídos do inquérito número 060371. B, aliás, 2, prova documental requisitada à Casa Civil. 3, cópia integral do inquérito policial 1361 de 2018, atualmente em trâmite sigiloso na 10ª Vara Federal de São Paulo, sob o número tal. 4, cópias dos inquéritos 4878 e 4879 em trâmite no Supremo Tribunal Federal, inclusive resultado dos exames periciais realizados na minuta de decreto do Estado de Defesa. 6, juntada de cópia integral da petição número tal em trâmite no Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do eminente ministro Luiz Fux.
Essa é, em suma, o cenário fático probatório resultante da instrução processual levada a efeito pelo eminente relator, alicerce sobre o qual repousam suas conclusões. No ponto, imperioso esclarecer que a temática versada na preliminar, questão processual, relativa à ampliação objetiva da lide, que admitiu a juntada aos autos da minuta de decreto de estado de defesa encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, não se confunde com a discussão de mérito relativa à identificação de quais fatos participam da aferição do requisito da gravidade elementar do alegado ato abusivo. Isto é, ainda que admitida processualmente pela Corte a inclusão, a juntada do documento ou do achado dentro do conjunto de elementos de prova que participam do universo dialético da lide, sua efetiva aptidão para sustentar o comportamento motivado do julgador, o convencimento motivado para sustentar o convencimento motivado do julgador, quanto à qualificação da reunião inquinada como ato abusivo permanecia como permanece, tema em aberto, dependente da efetiva comprovação de pertinência entre aquele achado e os fatos descritos na inicial da demanda, o que não ocorreu. Do contrário, ficaria bastante dificultado ou até inviabilizado o próprio exercício do direito de contraditório e ampla defesa para os investigados. Nos termos da Lei Complementar 64, artigo 22, inciso 14, sua leitura deixa claro que o ato ilícito consubstanciado na interferência do poder econômico ou no desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação possui um marco temporal claro, desacordo da própria declaração de inelegibilidade, ao prescrever que o impedimento ao exercício da cidadania passiva ocorre para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição em que se verificou a prática do abuso. Esse aqui é o desacordo, né? Do mesmo modo, o inciso 16 do mesmo artigo dispõe que, abro aspas, para a configuração do ato abusivo não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam, fecho aspas. A deixar claro que a aferição de um ato de abuso deve ocorrer em si mesmo, a partir de seus próprios contornos, e não de decorrências ou desdobramentos insuscetíveis de demonstração segura. Portanto, vê-se que o legislador objetiva e expressamente vinculou a análise da gravidade das circunstâncias configuradoras do ato abusivo ao pleito eleitoral. Aprofundando o comando legal, sabe-se que, abro aspas, a circunstância de os fatos terem sido praticados antes da existência de candidaturas registradas não inviabiliza por si só o reconhecimento do abuso, fecho aspas, sendo certo, portanto, que a ação pode ter por objeto, abro aspas, fatos ocorridos antes mesmo das convenções partidárias, fecho aspas, citando o precedente deste colegiado. A possibilidade de utilização de fatos anteriores, todavia, não encontra eco nos fatos futuros, posteriores à eleição e à diplomação. Isso porque, se a vinculação entre o evento abusivo e a eleição é um critério finalístico, é evidentemente possível que atos anteriores repercutam no pleito e, inclusive, que tenham este como razão de ser. Todavia, em uma constatação lógica que ilumina o conteúdo das prescrições legais acima destacadas, fatos e circunstâncias incontroversamente ocorridos em momentos posteriores às eleições não podem ter o condão de influenciar o evento já ocorrido, encerrado. É uma lógica natural. Em consequência, ainda que houvesse sido demonstrada irrefutável correlação entre a reunião que compõe a causa de pedir da inicial e o achado e documentos posteriormente agregados à instrução,
em especial a minuta do decreto do Estado de Defesa, o que sequer ocorreu, conforme a seguir demonstrado, mesmo assim, tais fatos não poderiam servir de base para a aferição da gravidade do ato tido por abusivo, pois os eventos posteriores são, logicamente, incapazes de vulnerar os bens jurídicos normalizados e a legitimidade do pleito de 2022. Se aqueles documentos só ocorreram em 2023, não há como vinculá-los à eleição. Em reforço, não se ignore que o legislador, corroborado pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, delimitou o conteúdo temporal objeto da AIGE a fim de resguardar, de um lado, a segurança jurídica do processo eleitoral e a necessária estabilidade para o exercício do mandato conquistado nas urnas eletrônicas e, de outro, a celeridade e a razoável duração do processo. Assim é que o prazo decadencial para ajuizamento da AIGE tem por termo inicial o registro da candidatura e por termo final o último dia para a diplomação dos eleitos. Nesse norte, esta Corte já consignou, cito precedentes que vêm nesse mesmo sentido que o eminente ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Não à toa, o TSE entende que pela imprestabilidade de fatos descobertos após o prazo decadencial da propositura da ação de investigação judicial eleitoral. Cito precedente que se diz: ampliação objetiva da demanda, inviabilidade. Após a citação, a ampliação objetiva da lide depende da aquiescência dos demandados. E, ainda que houvesse aquiescência, na espécie a descoberta de novos fatos ocorreu após o prazo decadencial de propositura da ação de investigação judicial eleitoral, o que obsta à utilização do Instituto. Citando precedente com a relatoria do eminente ministro Mauro Campbell Marques. Retomo. A fixação de um marco temporal delimitador no âmbito do processo eleitoral decorre, em realidade, de critério adotado pelo ordenamento jurídico eleitoral e pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral com o fim de garantir que as relações jurídicas eleitorais sejam estabilizadas, de modo a evitar potenciais prejuízos decorrentes da eternização da litigância durante o exercício do mandato, em prejuízo à segurança jurídica indispensável ao processo eleitoral e privilegiando-se assim a estabilidade do exercício do mandato e a continuidade administrativa. Além disso, abro aspas, no âmbito eleitoral, a segurança jurídica assume a sua face de princípio da confiança para proteger a estabilização das expectativas de todos aqueles que, de alguma forma, participam dos prédios eleitorais, fecho aspas, citando precedente do egrégio Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário sob a relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. A título exemplificativo, cito os seguintes julgados, que bem denotam a importância da limitação do marco temporal como mecanismo que privilegia a estabilidade e a segurança do processo eleitoral. Eles tratam de fatos supervenientes, aqui como aqui se cogita. Primeiro, de relatoria da eminente ministra Luciana Lócio. Outro, com o eminente ministro Sérgio Banhos. Mais um, com o eminente ministro Sérgio Banhos. Então, feito esse registro, rememoro que a vedação ao uso abusivo do poder visa tutelar a igualdade de oportunidade entre os candidatos e o livre exercício do direito de sufrágio, a fim de salvaguardar a normalidade e a legitimidade das eleições, sendo certo que a aferição da gravidade é balizada pela vulneração dos bens jurídicos tutelados pela norma, em face das circunstâncias do caso concreto suscetível a adelgaçar a igualdade de chances na disputa eleitoral, citando precedente com o eminente ministro Edson Fachin. Diante desse contexto legal e jurisprudencial, faz-se mister reconhecer a data do pleito como marco temporal fatal,
delimitador dos fatos ou provas elegíveis para a valoração da gravidade do ato abusivo. Assim, com as máximas vênias, compreendo não ser possível, na presente ação de investigação judicial eleitoral, valer-se, para o fim de se aferir a configuração da gravidade do ato abusivo, de elementos fáticos probatórios cujo referencial temporal seja posterior à data do pleito, razão pela qual não serão apreciados temas como a minuta de decreto de estado de defesa apreendida na residência do ex-ministro da Justiça em 12 de janeiro deste ano e os fatos relacionados à alegada não aceitação dos resultados eleitorais. Ademais, ainda que se admitisse a aferição da gravidade com base em elementos futuros, ainda assim seria essencial demonstrar cabalmente a ligação causal entre a reunião que anima a causa de pedir e os achados e eventos posteriores. No caso concreto, todavia, considerar que os referidos fatos posteriores ao pleito possuem o condão de influir na análise da gravidade da conduta aqui apreciada, como se fossem desdobramentos do primeiro, resultaria em atribuir ao primeiro investigado inconcebível responsabilidade objetiva. O fato de o ministro da Justiça ser subordinado ao presidente da República não torna o presidente da República, automaticamente responsável por eventuais atos ilícitos praticados por aquele, mormente porque não se admite que o vínculo subjetivo decorra de mera análise dedutiva. Aliás, como se sabe, a medida ou sanção de inelegibilidade é de natureza personalíssima, o que reforça ainda mais a impossibilidade de se atribuir ao primeiro investigado a responsabilidade objetiva pela existência da referida minuta de desconhecida autoria ou pelas nefastas ocorrências do dia 8 de janeiro de 2023, dado que, repita-se, inexiste nesses autos qualquer elemento que efetivamente vincule Jair Messias Bolsonaro a tais fatos, sendo pacífico, repita-se, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral de que, para a configuração da prática do abuso de poder, abro aspas, embora seja possível o uso de indícios para comprovar os ilícitos, a condenação não pode se fundar em frágeis ilações ou em presunções, especialmente em razão da gravidade das sanções impostas, fecho aspas, citando precedente do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Nesse sentido, veja-se o seguinte outro julgado desta Corte Superior. Sobre o candidato apenas beneficiário da conduta abusiva, que não participou diretamente